Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Nós estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Neto aqui pela RTV. Você nos assiste no canal 19.1, no HD digital. Nas cidades ainda onde não tem o digital, aí as pessoas adquirem o aparelhinho, né, para utilizar o HD, é o 19.1. O programa inédito sempre vai ao ar à quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 21 horas, é o programa inédito, com reprise no domingo, às 11 horas da manhã. E todos os programas, como eu sempre digo, estão lá postados no meu canal de YouTube. Vai lá, me ajuda a fazer crescer o meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Todos os programas estão postados no meu canal de YouTube. Vai lá, inscreva-se, receba as notificações, dá um joinha e a gente agradece você pelo carinho da audiência. Hoje, nas nossas andanças por esse mundão de Deus, vivemos aqui na sede da Abadeus, esta instituição que tem uma importância tão grande para Criciúma, né, gente? Trabalhos extraordinários. E a gente veio conversar com a Shirley Guimarães Monteiro, que é a diretora executiva da Abadeus, que nos recebeu aqui para um cafezinho e para a gente bater um papo, né? Para falar da nossa Abadeus. A gente fala mais sobre a instituição, mas antes eu queria muito saber da Shirley, alguns detalhes que eu sempre pergunto aos nossos entrevistados, né? Você é de Criciúma mesmo, Shirley? É uma criciumense? Olá, Dante. Não, eu sou natural de Tubarão, mas criciumense de coração, porque já sou cidadã honorária de Criciúma. Então, já sou criciumense de fato, né? Porque há quase 40 anos moro nessa cidade, construímos a nossa família aqui, tivemos os nossos filhos aqui e a nossa vida toda em Criciúma. Casou aqui em Criciúma, então, né? Casei em Urubici. Ah, em Urubici. Essa é uma história bem interessante. E você nasceu em Tubarão? Nasci em Tubarão, meu pai era pastor. E aí, a última cidade que eu acompanhei os nossos pais foi Urubici. E lá eu conheci, o Gerson foi lá me conhecer. E aí nós casamos lá e já vim morar em Criciúma. Então, desde 86 nós moramos em Criciúma. Mas ele já morava em Criciúma? Ele é natural de Criciúma. E como é que ele te conheceu? Então, é uma história bem inusitada, né? Nós tínhamos um trabalho da igreja e foi daqui de Criciúma 2 irmãos para fazer o trabalho no final de semana. E chegando lá, eles disseram o seguinte: a gente ia trazer 2 moços conosco, mas no final não deu certo, eles não vieram. Daí nós brincamos, porque meu pai tinha 4 filhas mulheres. E aí a gente brincou, tá, mas por que não trouxe se a gente queria conhecer? E eles levaram a sério. Levaram tão a sério que naquela época, quase 40 anos atrás, eles foram no correio e passaram um telegrama para o Gerson e disseram assim: subam a serra que precisamos de vocês aqui. E daí é a história que eu já te contei. Dali deu namoro e deu casamento. E aí, fruto desse casamento, são quantos filhos? 3 filhos, né, e 3 netos. 3 netos. Um netinho e 2 netas. E aí, que idade você tinha quando veio morar aqui em Criciúma? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Casou com essa idade? Naquela época a gente casava novinho, né? É. Em 19 anos já tinha que estar casando, principalmente mulher, né? Aí era 19, 20, 20 e poucos, mas aí deu certo que eu namorei e casei aos 19. E já tinha uma atividade bastante intensa também na sua fé cristã, na sua igreja? Sim, eu cresci na igreja. É porque o seu pai era pastor, né? Era pastor, então a gente estava sempre envolvida, né, com a igreja, com a juventude e sempre assim trabalhando junto com o pai. Mas na época eu tinha muito forte o ministério da música, né? Cantava com as minhas irmãs na igreja. Qual é a igreja? Assembleia de Deus. Eu já sabia, mas eu fiz a pergunta para que as pessoas que não sabiam ainda, até porque é interessante, a Igreja Assembleia de Deus ela tem uma tradição muito grande na formação musical, né? Tanto instrumental, musical de forma geral, né? A gente a conhece até pelo estilo de música
quem é da Assembleia de Deus, né? Assembleano raiz, Verdade. sabe? Verdade. É. É impressionante não ter uma igreja Assembleia de Deus que não tenha talentos da música, né? A grande maioria delas, tu vai ver, ou ela tem uma orquestra, ou ela tem uma banda, ela tem um coral, ela tem o conjunto vocal da juventude, tem a orquestra da juventude, tem o conjunto. Então, assim, ó, é uma infinidade, né? E eu penso, né, que isso é uma inspiração do céu mesmo, porque Deus é que criou a música, né? A música nasceu no céu, obviamente, então... Verdade. E ela é tão linda, né, que uma música te inspira e às vezes salva a vida de alguém por conta de uma música, né? E eu sou apaixonada, né, por música e criei o projeto na Abadeus, Sinfonia de Talentos. Eu me lembro bem, um projeto espetacular. Depois nós vamos falar sobre isso aqui. Era você e quantas irmãs que cantavam na igreja? Eu e mais, nós somos em 4 irmãs. 4 irmãs. Mas que cantamos são 3. E você ainda canta de vez em quando ou não? Ou sempre? Faz bastante tempo que a gente não canta mais, porque cada uma foi para o seu lado e aí acabou que nós temos até 2 CDs gravados. Nós nos apresentávamos como Irmãs Guimarães e cantávamos em trio, mas música de igreja mesmo, né? Música de assembleia. É. Ô Chile, e as suas irmãs, alguma delas ou uma ou outra mora aqui em Criciúma ou não? Não, só tenho mais uma que mora aqui, a quarta das minhas irmãs mora em Criciúma, e uma na Içara e outra no Mato Grosso. Uma mora bem longe então, né? Mora bem longe. Muito bem. E qual é a importância de Criciúma na tua vida, assim, de maneira geral? Porque você é uma criciumense de coração, assim como eu, que aliás também sou cidadão honorário de Criciúma, então sou um criciumense de coração, nós somos, né? E para você a importância na tua vida da cidade de Criciúma, além dessa questão de ter casado com uma pessoa daqui, que é o seu parceiro, né? Como é que você, o que você pode falar dessa tua relação com a cidade de maneira geral? Eu penso que eu tenho muita gratidão pela cidade de Criciúma, porque foi aqui que a gente construiu a nossa vida. Nós desenvolvemos um trabalho também, né, que é o trabalho da Abadeus, foi desenvolvido. Eu penso assim que a minha gratidão maior por todo o reconhecimento, pela acolhida que a cidade nos deu, por sermos tão bem reconhecidos na cidade pelo trabalho, as parcerias que ao longo dos anos fomos fazendo, mas o mais lindo de tudo é você poder construir a sua família numa cidade e que nessa cidade você consiga prosperar e viver em paz. Então, eu acho que essa é a importância assim bacana das oportunidades que Criciúma nos deu. Muito bem, estamos conversando com a Chile Guimarães Monteiro, que é diretora executiva da Abadeus, aqui no programa Dante Bragato Neto. Agora vamos falar mais especificamente da Abadeus. Eu até me surpreendi agora há pouco, a gente conversando nos bastidores, quando fiquei sabendo quantos anos já tem esta instituição. Eu realmente não sabia, me perdoe pela minha ignorância nesse aspecto, porque é uma história bastante longa. Então eu queria que, Chile, que você falasse para a gente como é que nasceu a Abadeus. Como é que foi o nascimento desta instituição? Então, a Abadeus nasceu em 1960, da necessidade de atender as famílias muito vulneráveis e de um nível de necessidade muito grande na época das minas de carvão. O carvão estava muito em alta e era muita pobreza mesmo, né? Então, a Abadeus foi criada como um departamento da Igreja Assembleia de Deus. E esse departamento se dedicava, então, a oferecer benefício socioassistencial, que eram alimentos e agasalhos. Essa foi a função principal da Abadeus até a década de 90, 1989. Então, ela trabalhou muito nessa linha até então. Em 89, o pastor Oswaldo, na época, chamou o Gerson e convidou ele para assumir a Abadeus, que ainda era um departamento da igreja. Ele disse, eu vou assumir, então, eu não achava que deveria, porque achava que não tinha muita coisa a ver conosco e tal, mas ele não me ouviu e foi de Deus, porque
ele deu ouvido a Deus e, obviamente, Deus já tinha um propósito. E por conta do trabalho dele no banco, aquela época o Banco do Brasil ocupava o dia dele 12 horas por dia. Era em média, né? Isso. E ele dizia, bom, agora então eu tenho todo um plano para desenvolver e tu vai fazer o que eu não consigo fazer. E foi ali que eu fui mergulhando na Abadeus, fui entendendo o que era o trabalho social, fui estudar. A partir de 1989? 89. Em 94, a Abadeus inaugura a primeira casa na Santa Luzia para crianças como abrigo, instituição de acolhimento. Em 94, para meninas de 0 a 12 anos. Em 96, a segunda casa de 12 a 18 anos, para acolher as meninas recém-saídas das antigas FUCABENs, não sei se tu lembra, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, vieram as novas políticas de acolhimento institucional. E aí a Abadeus se dedica até 2008 para trabalhar acolhimento institucional e abrigo. Passaram mais de 1.000 crianças e adolescentes pelas casas lares da Abadeus. Nesse tempo, a gente construiu uma história linda de transformação, de mudança, de oportunidades, mas ainda era pouco. E o Gerson dizia, bom, estamos plantados numa comunidade, que é um dos territórios mais difíceis de Criciúma, era a comunidade mais problemática, e estava sempre nas manchetes e reportagens como um dos territórios mais violentos e inseguros de Criciúma. E aí nós começamos a trabalhar cursos, oportunidades, desenvolvimento da comunidade, trabalhar essa rede socioassistencial com os equipamentos de assistência social e os equipamentos sociais que a própria comunidade tem, as lideranças comunitárias. Resultado, né? Essa comunidade foi ocupada irregularmente na década de 90. E essa ocupação irregular gerou, assim, um transtorno muito grande, porque as pessoas vinham para cá, não só de Criciúma, vinham do Paraná e de outros estados brasileiros, e elas vinham atraídas por um pedaço de terra e por uma casa. E você sabe que tudo que é ocupado de forma irregular e desordenada gera problemas sociais. Nesses problemas, um dos problemas mais visíveis dessa comunidade era a violência e a pobreza, porque onde tem pobreza, tem miséria, tem violência. E aí, então, começam os nossos desafios de oferecer oportunidade de profissionalizar as pessoas, oferecer oportunidade de transformar a vida das famílias, oportunidade de eles fortalecerem os vínculos familiares e comunitários e levar eles a sonhar, mas não só sonhar, mas realizar, da forma como teria que ser. Nasce então toda a Abadeus, que é o projeto lá no início da década de 2000, o projeto Parceiros do Amanhã. Esse projeto foi objeto do meu TCC de Serviço Social em 2005, mas assim, nesse projeto que eu creio que já foi inspirado por Deus, porque quando eu fui fazer a minha faculdade, eu dediquei a Deus a minha faculdade. Isso foi em que ano o seu TCC? 2005. 2005. E aí eu criei o projeto, então, Parceiros do Amanhã, que trabalhava exatamente a questão da profissionalização e do empreendedorismo social. Então, eu estudo empreendedorismo social já há mais de 20 anos. Né? E essa parte, então, foi que levou a Abadeus a se voltar para desenvolvimento de comunidade, empreendedorismo, profissionalização, inserção e inclusão produtiva de fato na veia. E aí o resultado a gente vê hoje, né? Essa é uma das comunidades mais promissoras de Criciúma, deixou de ocupar as manchetes policiais. Hoje é um orgulho quem mora aqui. As próprias lideranças comunitárias atestam que eu acho que uma das falas mais emocionantes para mim foi um líder comunitário dizer, numa das entrevistas, que ele se criou, viu os pais se desenvolverem aqui de um jeito, mas que essa nova geração
tem uma nova oportunidade, porque aqui nesse bairro tem Abadeus. Então, eu acho que esse é um testemunho muito forte e é um testemunho verídico. E eu penso assim que é algo que nos traz um combustível muito grande de levar adiante esse projeto de transformação social. É verdade, minha gente. Eu sempre digo que tudo na vida é uma questão de oportunidade. Tem muitos talentos, tem muita gente boa em tudo. E às vezes essas pessoas não têm oportunidade. Então uma instituição como essa oferece oportunidades. E como disse, muito bem disse a Shirley, né? Dando oportunidades, oferecendo essa condição, né? Porque é muito fácil, né, Shirley, criticar as pessoas, é muito fácil dizer, fulano não faz nada, fulano não sabe, fulano não se preocupa, enfim, mas tem muitos talentos escondidos, tem muita gente querendo fazer alguma coisa, querendo melhorar, e a Abadeus oferece essas oportunidades. Bom, nós vamos falar bastante sobre a Abadeus aqui ainda, mas eu quero lembrar mais uma vez que o programa Dante Bragato Neto está na RTV, canal 19.1, no HD digital. Programa inédito é apresentado na quinta-feira às 21 horas, com reprise no domingo às 11 horas da manhã, e todos os programas estão lá no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Aí você vai lá, se inscreve no canal, ajuda a gente a fazer crescer o canal, né? Clica lá no sininho, dá um joinha, você vai receber as notificações, vai ser muito legal. Hoje a gente está destacando aqui o trabalho da Shirley e da Abadeus de maneira geral. Tem muita coisa para a gente falar, projetos já existentes, projetos que estão sendo processados nesse momento, né, para que a gente possa trazer para você aqui no programa. Voltamos já já, depois do intervalo comercial. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos de volta com o programa Dante Bragato Neto aqui pela RTV, canal 19.1 no HD digital. Hoje estamos sendo recebidos aqui pela Shirley Monteiro, que é diretora executiva da Abadeus, na sede da Abadeus. Shirley, no início da nossa conversa, quando você falou do começo do projeto, né, quando foi criada a Abadeus, ela já tinha uma sede? Como é que funcionou no começo da história, quando surgiu a Abadeus? Ela já tinha sede ou não? Não, ela funcionava como um departamento da igreja, né? E aí ela foi, a sua primeira sede foi inaugurada em 1994. E lá na Santa Luzia, lá onde funcionou o primeiro abrigo de meninas de 0 a 12 anos. Aí depois, então, quando essa comunidade foi ocupada irregularmente no início da década de 90, a prefeitura doou esse pedaço de terra para Abadeus. Uhum. Então a Abadeus veio para esse bairro doando almoço, sopão para as crianças e para as famílias. Então eles almoçavam na Abadeus e iam para a escola na Próspera, porque aqui nem tinha escola. Isso foi em que ano que a Abadeus veio para cá? No início da década de 90.
quando nós viemos para cá e não tínhamos sede. Nós usávamos o espaço ali na entrada do bairro, lá na frente. Hoje aqui virou a entrada, né? Mas a entrada era lá no começo, né? E aí, do lado da Igreja Assembleia de Deus, a igreja tinha um espaço, uma casa e uma tenda, e lá nós servíamos alimentos para a comunidade. E foi é uma história bem intensa, mas também uma história bem emocionante do ponto de vista de acompanhar o desenvolvimento dessa comunidade, né? E todas as dificuldades que ela passou e que atravessou. Porque, como você já falou, quando vocês chegaram aqui, era uma situação muito diferente do que a gente vê hoje, né? Porque o bairro era citado praticamente todos os dias nas páginas de polícia, nos jornais, nas emissoras de rádio, matéria de televisão. E hoje a gente vive uma realidade muito diferente. Na verdade, as famílias do bairro conhecem bem o trabalho da Abadeus e elas ganharam oportunidade de vida, de ter uma melhor condição de vida e um apoio importantíssimo nesse período desde que veio para cá, né? Eu penso o seguinte, né, que a interação da Abadeus com as políticas públicas, né, complementando essas políticas públicas e gerando oportunidade de fato para as famílias, e assim, eu acho que um outro ponto importante da Abadeus é que nós nos preocupamos com a família. A gente não atende só a criança e o adolescente, a gente atende o adulto também, né? Acolhe todo mundo e nessa acolhida você gera oportunidade. E essa oportunidade você vai trabalhando as motivações de mudança também de paradigma e mudança de mindset mesmo, de ideia, né? Eu penso que você só se transforma se você muda a sua cabeça. E aquele pensamento que eu tinha, né? Tipo, como família atendida de só receber o benefício, começa a mudar quando eu percebo que eu posso ter uma profissão, eu posso gerar dignidade para minha família, aquilo que eu só consigo ganhando, eu posso adquirir trabalhando e tendo uma profissão e gerando melhor qualidade para minha família e para o meu filho. Então foi isso que a gente foi plantando ao longo desses anos. Acaba com aquela coisa da dependência, né? Sim. Eu vou ficar folgado porque eu estou recebendo tudo aqui na minha casa. Não é esse o caminho, né? Eu acho que a dignidade não é isso, né? A dignidade é você poder ter o seu orçamento e saber que eu trabalho, eu tenho um trabalho, eu tenho um futuro, eu tenho uma dignidade e a minha família pode ter um futuro. E é isso que a gente está vendo construir aqui, Dante. Quando nós viemos para cá, eu lembro que no início da década de 2000, tinha 1, 2 pessoas que iam para a universidade daqui desse bairro. E as Topics, né, antigamente, eu não sei se hoje ainda, né, nós temos os transportes de Topic para ir para a universidade, mas assim, tinha medo de entrar nessa comunidade. Hoje não mais, essa comunidade é uma das mais promissoras de Criciúma hoje. E além de ser promissora, é uma comunidade que melhorou em muito a qualidade de vida de quem mora aqui. E gera orgulho para os moradores daqui hoje, né? Essa mudança. A Abadeus é uma referência para todas as pessoas que fazem parte da comunidade, né? Não tem quem não conheça aqui o trabalho que vocês fazem. O Chile, sempre que eu venho aqui eu vejo essa estrutura toda e não me perguntei ainda sobre a estrutura física, né? Nós estamos aqui no prédio administrativo, digamos assim, da Abadeus. Mas tem mais algumas casas aqui nesse espaço, né? O que comporta essas casas? Porque eu sei que vocês, durante muito tempo, eu acho que essas casas, elas abrigavam meninas em situação de risco. Você falou desse projeto. 2008. Era aqui mesmo que funcionava, né? Aqui. E agora essa estrutura física ainda é utilizado para algo assim? Não, nós não temos mais abrigo, né? A Abadeus deixou de ser instituição de acolhimento em 2008. E aí, hoje nós temos uma família que mora numa das casas e a outra casa, então, ela é utilizada para outros programas da instituição. Só que, ao todo,
O complexo Abadeus hoje tem mais de 3.000 metros quadrados de área construída à disposição das nossas crianças, jovens, adultos atendidos aqui. Então, hoje nós atendemos a criança a partir de 1 ano de idade, ela vem para Abadeus, ela tem a oportunidade de trabalhar e crescer na educação infantil. Da educação infantil nós temos a Escola de Artes Abadeus, nós temos Exploradores Abadeus, nós temos os cursos de capacitação, nós temos empreendedorismo para o jovem a partir já de 13 anos, você já insere eles nos cursos de empreendedorismo e preparação para o mundo do trabalho. E hoje, muito fortemente, essa preparação passa pela inovação, passa pelo trabalho de empreendedorismo e tecnologia. Então, assim, hoje a Abadeus é uma das organizações mais inovadoras, né? E é o primeiro centro de inovação do estado de Santa Catarina. Detalhe que não é só existir um centro de inovação, o espaço em si, né, Dante? É o reconhecimento do ecossistema de inovação, da Rede Catarinense de Centros de Inovação, da FAPESC, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, do Centro de Inovação Regional e do próprio ecossistema de ensino e de inovação que reconhece a Abadeus. Ô Chile, fala um pouquinho mais a respeito do Centro de Inovação Social. É um projeto recente de vocês, explica mais um pouco para a gente sobre isso. Então, esse é um projeto que nasceu, Dante, de uma provocação que a gente já vinha olhando as transformações do mundo do trabalho, da economia digital, a indústria 4.0 e como que ficariam posicionados o público que a Abadeus atende. E a gente já vinha pensando nisso, só que em 2019 eu ganhei um convite para participar de uma palestra na SIC sobre o mundo da tecnologia, as transformações e tudo mais, e a presidente da BRH me convidou e eu fui. Essa palestra transformou a minha mente e acelerou aquele processo que estava devagar e que estava só embrionário na minha mente de pensar as novas profissões, de pensar as novas oportunidades, como que isso se daria, esse processo. E aí eu saí de lá pensando, eu tinha uma certeza, Abadeus precisa ter um centro de inovação. Mas não seria um centro de inovação igual ao Centro de Inovação Regional. A minha ideia e a minha mente já era pensando em integrar esse ecossistema de inovação e formar público qualificado para esse ecossistema. E como gerar a oportunidade desse público que a Abadeus atende de acessar todas essas oportunidades que tem e que esse novo mundo da economia digital, do trabalho, né, de você trabalhar globalmente, de pensar, mas também agir globalmente, porque hoje tu mora aqui, mas tu trabalha para a Europa, tu trabalha para os Estados Unidos, tu trabalha para o outro lado do mundo. E eu pensava como reposicionar o público da Abadeus nesse novo mundo, nessa nova configuração, né? E a sociedade 5.0, ela é também muito ligada à tecnologia, à inovação. E detalhe aqui, inovação não é só tecnologia. E é isso que a gente pensou. Então, o que a gente vai ter? Um centro de inovação social. E esse centro de inovação social vai atender as demandas da rede catarinense de centros de inovação, mas prioritariamente vai atender a demanda do público atendido pela Abadeus, que precisa se reposicionar e precisa entender das novas oportunidades que toda essa nova configuração de sociedade 5.0 tem. E foi aí que nasceu, então, o nosso Centro de Inovação Social Abadeus. Porque quando as pessoas, normalmente, muita gente pensa assim, quando se fala em tecnologia, eu já ouvi gente dizer, quando você vai falar muito em tecnologia, você esquece o ser humano. Não é assim, Não. Né?
Não tem sentido, né? A tecnologia vem para o crescimento em todos os aspectos do ser humano. Então é bom que as pessoas entendam isso, né, Shirley? E é importante as pessoas pensarem em educação tecnológica do ponto de vista de centrar na formação e não no consumo. Porque hoje nós temos uma sociedade digital? Temos, mas é uma sociedade digital que pensa do ponto de vista de consumir tecnologia. Você consome a tecnologia que você compra, né? Principalmente no celular, porque hoje a tua vida está no celular, né? Gente, se perder o celular, Deus o livre, né? Tem agenda, tem tudo ali. Mas tem gente que usa isso como uma ferramenta de alienação, porque se dedica somente a consumir conteúdos que vai alienar a mente dele, no sentido de muitos jogos, nada de aprendizado, muitas redes sociais, perde horas e horas nas redes. Então, o que a Abadeus está fazendo com essa nova geração é ensinando eles a aprender que a tecnologia tem que servir para o meu bem-estar e não eu ser refém de consumir e consumir e consumir tecnologia sem só que os outros lá fora produzem e a gente consome. Não, vamos fazer os nossos jovens, as nossas crianças serem sujeitos que produzam e desenvolvam tecnologia. E aí essa tecnologia sim vai servir para a melhora da qualidade de vida, porque você vai ter uma profissão, você vai ter um melhor salário, você vai exercer as novas profissões do século XXI, que já começaram, né? E tem um estudo da Universidade de Oxford que diz que 47% das profissões elas serão substituídas, deixarão de existir. E 85% delas serão novas até 2030. Agora tu imagina o desafio dessa nova geração e nós já estamos pegando isso, porque você não faz jornalismo como você fazia 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu não desenvolvo meu trabalho aqui como era há 2 anos atrás. Não é mais assim. Então a gente precisa entender que até hoje as pessoas da nossa idade, que nascemos analógicos, não éramos digitais, as crianças de hoje já nascem digitais. Só que nós não. Mas ao longo dos anos, né, o meu primeiro curso para entrar no mundo do trabalho foi de datilografia. Não sei se o teu foi. Foi o meu primeiro curso de datilografia. Eu acho que da nossa época era onde a gente começava. Ela botava um papel em cima do teclado. Exatamente. Então quem tinha uma máquina de datilografia, de escrever em casa, tinha algo muito importante, né? E as crianças de hoje nem sabem o que é isso, nem né? Conhece. Os jovens de hoje. Porque nem sabe o que foi essa datilografia. E eu fico pensando, a gente devia ter guardado, né? Para arrumar emprego, o primeiro curso que era exigido pelas empresas tinha que ter o curso de datilografia. Exatamente. O certificado de conclusão, né? Senão não podia nem lá preencher uma ficha de pedido de emprego, né? E tu vê como o mundo mudou. Há 19 anos, a Abadeus inaugurou o primeiro projeto de inclusão digital aqui dentro da Abadeus. O Geração.com Fontana foi inaugurado há 19 anos, já passaram por esse projeto mais de 4.000 pessoas, quase 5.000 pessoas, pessoas que foram profissionalizadas a partir da informática. Então hoje a gente tem informática e letramento digital, Dante. Por quê? Porque o letramento digital, a informática básica, ela é uma necessidade para te evoluir como desenvolvedor, como um trabalhador da indústria 4.0, porque pensa bem, hoje um caixa de loja, de supermercado, ele precisa operar o sistema, cobrar, gerar o troco, atender, passar o cartão, olha quantas funções que eu só citei aqui, mas que ele faz muito mais. Então ele precisa ser digital, ele precisa fazer um curso e se desenvolver. E seja adulto da nossa idade ou seja um jovem ou uma criança, ele não pode pensar só do ponto de vista, se eu opero bem um smartphone, eu vou me dar bem no mundo
corporativo? Lei do engano. Tem jovem, tem adulto que chega na Abadeus que não sabe o que é um e-mail, mas no mundo corporativo você precisa trabalhar com e-mail, né? E é uma necessidade das empresas. E isso tudo você passa lá no começo pelo letramento digital. Então, a Abadeus trabalha tudo isso e mais um pouco, né? É verdade. Eu me lembro que há um tempo atrás eu fiz uma entrevista com uma outra pessoa que falava das instituições importantes que nós temos em Criciúma, que são várias, né? É a Abadeus e outras tantas que a gente também vai destacar aqui no programa, e quanto a cidade ganhou com isso, né? Quando a gente fala de atendimento a tantas e tantas pessoas envolvidas em tantos e tantos projetos da Abadeus, a Abadeus atende só o bairro ou ela atende fora do bairro também? Pessoas de fora do bairro que queiram participar de projetos, de cursos, de aprendizados e tudo mais? A Abadeus atende toda Criciúma. Nós temos jovens e famílias aqui de mais de 80 bairros de Criciúma e atendemos mais 4 municípios. Então é regional. É uma diferença grande também lá do início do período, do projeto, né? Que aí o atendimento era mais centralizado aqui no bairro, né? Sim, no início. Que era um bairro cheio de problemas, situações que tinham certa gravidade, né? Então... Mas a gente sempre abriu para as pessoas de outros bairros, sempre abriu, porque a gente entendia que não tinha o direito de fechar a oportunidade se estava aberta. Então a gente pensava, não, vamos abrir, a prioridade sempre foi essa comunidade, mas a gente sempre deu a oportunidade a todos. Eu me lembro que eu conheci, acho que o primeiro projeto que eu conheci, daí lá no início você falou, até eu falei que depois nós conversaríamos a respeito, através do Dr. Flávio Spille e do Dr. Maurício Daltoé e da Clinimagem, eu conheci o projeto, me corrija se eu estiver errado, Sinfonia de Talentos. Exatamente. É isso? Foi o primeiro projeto relacionado à música? Sim, nós iniciamos. Foi assim, a Mônica, que é diretora da Clinimagem, iniciou com o Dr. Flávio e a Rosalba e o Dr. Maurício lá. Ela disse, a gente quer fazer um projeto social e tu tens algum projeto? Eu disse, eu tenho um projeto de música inscrito. Daí ela disse, puxa, mas o Flávio é apaixonado por música. Verdade. E aí nos conhecemos e o Dr. Flávio e a Rosalba, então, acreditaram na proposta. Assim, eu vou sempre ser muito grata pela Clinimagem, pela ideia pioneira do Dr. Flávio, da Mônica, da Rosalba, do Dr. Maurício, de toda a equipe da Clinimagem, de investirem no projeto de música da Abadeus, porque de lá para cá, hoje nós atendemos mais de 100 alunos por ano. Nesta área? Nessa área. Nós temos pessoas que vivem da música porque passaram por esse projeto. Muito bem, estamos conversando com a Shirley Monteiro, diretora executiva da Abadeus, e a gente vai para mais intervalo. Voltamos para o último bloco para conversar mais a respeito da Abadeus e também destacar os parceiros desta instituição. Voltamos já já. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo
tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade. Pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Gente, estamos de volta com o último bloco do programa desta semana. Você nos assiste sempre, né? Programa inédito, quinta-feira, às 9 da noite. Reprise domingo, 11 da manhã. E todos os programas estão lá no meu canal de YouTube. Inscreva-se lá, ajude-me. Ajude-nos a fazer crescer o meu canal no YouTube, né? Tem muita coisa lá. Bom, com a Shirley Monteiro hoje aqui na Abadeus, a gente está destacando especialmente este projeto novo, né? Então eu queria que a Shirley falasse um pouquinho mais sobre o Centro de Inovação Social, para que as pessoas entendam realmente o que contempla, de que forma as pessoas podem se utilizar de mais esse projeto da Abadeus. Tá. Tante, inovação social é um passo a mais além da assistência pura e simplesmente para as pessoas. Então, assim como existe inovação e tecnologia dentro das empresas, a área social precisava fazer essa mudança e essa transformação para reposicionar esse público que é atendido só com benefício de uma outra forma. A Abadeus já fazia isso, já vinha desenvolvendo esse processo ao longo dos anos, mas mais fortemente agora em 2019. Então nós pensamos no seguinte: como preparar esse novo profissional para esse novo mundo do trabalho, que a gente estava colocando agora, dos novos desafios das empresas e tudo mais. Então, o que é o Centro de Inovação Social Abadeus? A Abadeus hoje, toda ela é um centro de inovação social. Não é só o espaço de inovação que caracteriza o Centro de Inovação. Nós fizemos uma transformação de aplicação de metodologia, de projetos, de abordagem, toda para adaptar para essa nova necessidade das novas profissões. Então, o jovem que vem para a Abadeus, ele tem acesso a todos os conteúdos que no mundo hoje tem. Eu tive a grata surpresa de visitar Portugal em março, de conhecer a inovação social feita em Portugal e tivemos a grata surpresa de receber na Abadeus e para o segundo Fórum Internacional de Inovação Social, nós recebemos o presidente da Política de Inovação Social de Portugal e ele interage com toda a Europa. E a nossa maior alegria, e ficamos orgulhosos, mas não de soberba, mas de orgulho bom, né? De ele testemunhar que o que a Abadeus faz aqui é o que a Europa desenvolve hoje. Então, assim, o que é que a Abadeus oferece de diferente? Programa de empreendedorismo, educação empreendedora, porque o jovem precisa entender que ele precisa empreender. Ah, mas todos vão ser empresários? Não, nem todos vão ser empresários, nem todos vão empreender de fato com empresa, mas ele vai empreender dentro da empresa. Certamente irão aprender muita coisa. Ele vai ser intraempreendedor, ele precisa ser sujeito de que seja uma pessoa muito proativa em toda a área que ele escolher para desenvolver. Ah, qual é a profissão que ele vai escolher? Ele vai ter a oportunidade de escolher as novas profissões que estão surgindo aí, seja da área de tecnologia. No Centro de Inovação Social, a Abadeus oferece educação tecnológica? Sim. Prioritariamente, as crianças da Abadeus já começam a ter educação tecnológica a partir já da primeira infância, Dante. Então, o que é muito caro para um pai colocar o seu filho num curso de robótica, aqui na Abadeus ele tem gratuito. Mas não custa de graça, há um investimento muito alto por conta disso, mas essa foi a nossa escolha, trabalhar com qualidade para que
o jovem, a criança, o adulto, a família que passa pela Abadeus esteja apta a se transformar e a superar as suas vulnerabilidades. Uma outra questão que eu acho fantástica, era que sempre foi o meu sonho, termos o Sebrae dentro da Abadeus, porque eu sempre sonhei que dentro das comunidades, e aqui a gente vê nessa comunidade, muito empreendedor e informal. Tem já os que formalizaram, mas tem os informais. E aí a gente pensava, como é que nós vamos trabalhar mentorias, como é que nós vamos acessar a aceleração do negócio, como é que a gente vai trabalhar a pré-incubação da ideia, porque uma ideia é só uma ideia se você não desenvolver. E aí hoje nós temos, através do Centro de Inovação Social, nós temos já a parceria do Sebrae, nós já atendemos e pré-incubamos e aceleramos mais de 34 negócios de comunidade dentro da Abadeus, aqui dentro. E isso hoje serve de inspiração para outras cidades e assim, ó, entender que essa parte do empreendedorismo tem que estar na veia do brasileiro. Na verdade, nós somos um país empreendedor, mas o que falta para nós? Falta aprender que não basta só querer, precisa se preparar para desenvolver o negócio ou a ideia que eu tenho. E hoje a Abadeus tem capacidade de oferecer essa capacitação para as pessoas, esse desenvolvimento. Porque como eu disse aí um pouco atrás, nessa questão da oportunidade, tem muita gente que quer, mas não sabe como fazer. E aí são essas oportunidades que surgem. Até o artesão, né? Às vezes tem uma mulher que faz artesanato, tem outra lá que costura. Ah, eu costuro para fora, mas eu não sei precificar o meu serviço. Eu não sei precificar o meu artesanato. Eu não sei como é que eu vou valorar a hora. Tudo isso a gente trabalha dentro desse programa de aceleração e pré-incubação. Eu fiquei sabendo que você adotou uma das crianças internas da Abadeus, né? Queria que você falasse a respeito dessa história que é tão bonita. Eu não posso deixar de perguntar sobre isso. Então, né, não era nossa intenção termos mais o terceiro filho, né? Mas ela veio por conta de estar na Abadeus. Então, foi lá no final da década de 90, apareceu a menina aqui, a gente fez todo o trâmite legal, né, junto ao judiciário, não foi uma adoção pura e simplesmente, vou cuidar e vou criar, né? Era uma criança aqui do bairro mesmo? Não, era de outro local. Outro local. Foi feito tudo legalmente, tudo dentro da lei, mas foi um amor à primeira vista, né? E hoje a nossa terceira filha, ela é fruto dessa história com a Abadeus. Que bom, que bonito, né? Eu já tenho uma netinha. Já tem uma neta com ela, então? Que bom, que maravilha, né? A terceira, já tenho a terceira neta. Nós falamos aqui, agora há pouco, sobre esse projeto que eu conheci aqui pessoalmente na Abadeus, Sinfonia de Talentos, na época convidado pelo Dr. Flávio Spiri, né? E eu queria que você falasse sobre outros projetos que a gente não conversou, por exemplo, um dos projetos mantidos é o Exploradores Abadeus, né? Como é que é esse projeto? Conta pra gente. Então, esse projeto nasceu para aquelas crianças aqui da comunidade que não se encaixavam, não chegavam até os serviços e os programas que a Abadeus ofertava da forma tradicional, digamos assim, com os programas que a gente já desenvolvia. E aí a gente criou então Exploradores Abadeus, que foi uma abordagem bem diferenciada. Ele nasceu aos sábados para as crianças terem um lazer diferente, uma acolhida diferente, uma alimentação diferente aos sábados pela manhã. E nós abordamos então as práticas de escotismo com eles. Começou nessa linha. E eu acho que de lá para cá ele só cresceu. Hoje nós atendemos eles durante 2 dias na semana. Eles têm um dia na semana que eles praticam esporte, que é a tua área, né? Praticam esporte no CT do Criciúma. Essa foi a forma também que nós conseguimos com o Criciúma
abrir os portões do CT para que as crianças pudessem conhecer aquela Já maravilha. há uma integração, então, entre as duas instituições, né? Sim. Que bom. E o mais importante, porque nós fizemos um projeto uma vez cultural que chama Olhares da Comunidade. E as crianças eram então motivadas a fotografar, a acharem um tema e a sair na comunidade junto com o professor, o instrutor, para ver o que chamava a atenção daquela criança, né? Qual era o quadro que era importante para ela. E um desses temas que elas escolheram foi fotografar o muro do Criciúma com as serpentinas e aquele espaço inatingível. E isso foi muito forte para nós. E muito forte também porque era o olhar de uma criança, né? O que tem do outro lado? Que do outro lado é uma ilha e um oásis dentro dessa comunidade. E muitas delas acharam assim, tu precisa ver o olhar de uma criança quando você trabalha ela para desenvolver o senso crítico e olhar ao meu redor e ver os significados. Muitos deles procuraram o belo, que era a flor, que era aquilo que era mais bonito na comunidade. O outro retratou as questões sociais, o outro retratou as questões de infraestrutura, de esgoto, de casa, mais a pobreza. O outro foi lá e escolheu o melhor lugar da comunidade e trabalhou com aquele tema. E foi lindo de ver. Mas a partir daí foi que nasceu então a nossa parceria com o Criciúma, para eles oportunizarem que as crianças vá até o CT do Criciúma treinar no mesmo campo que os jogadores do Criciúma jogam, então, e treinam, né? Gente, isso é fantástico, é uma parceria muito linda e maravilhosa. Imagina quantas pessoas têm o desejo de conhecer o centro de treinamentos e não conhecem. E as crianças do bairro têm essa oportunidade de conhecer. Parabéns também ao Criciúma Esporte Clube. Certamente a Abadeus tem vários parceiros, né, em todos os seus projetos. Você citou o Criciúma, mas tem outros tantos parceiros, né, que estão com a Abadeus, né, ao longo da história, né? A gente só consegue fazer tudo o que faz pelas parcerias que tem, né, Dante? Eu até não quero nem citar aqui para não incorrer em esquecer algum. Porque ao longo de todas essas décadas que a Abadeus vem trabalhando e gerando impacto na comunidade, isso só é possível porque você acredita no nosso trabalho, você reconhece o nosso trabalho. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma parceria também, porque à medida que vocês nos dão voz e nos dão visibilidade, trazem a oportunidade de a gente comunicar o que fazemos, isso já é uma parceria, nós consideramos uma parceria e um reconhecimento ao trabalho da Abadeus. E a gente só vai conseguir impactar aquele telespectador lá do outro lado se vocês derem essa oportunidade. Então, a nossa gratidão aqui a todas as pessoas que, anônimas ou não, contribuem para que essa obra vá avante e impacte milhares de vidas. São mais de 5.000 pessoas por ano que nós impactamos e atendemos. E eu acho que o resultado está aí. Hoje a Abadeus está plantada nesse território, que já foi dos piores e hoje é um dos mais promissores. Esse é um impacto que não é só uma fala por falar, isso são resultados e dados estatísticos da segurança pública, Dante. Nós zeramos o número de homicídios em 2021. Que maravilha, né? Isso é espetacular, gente. Aqui vocês também contam com um centro de educação infantil, né? Quantas crianças são atendidas hoje, Shirley? Em média, 60, 70 crianças por ano na educação infantil, a partir de 1 ano de idade, de 1 a 3 anos. Quantos projetos no todo, hoje, Nós atualmente? Temos rodando hoje 17 projetos. 17 projetos. Que vai desde o ano de idade até o idoso, né? Uhum. E passa pela educação infantil, pela escola de artes, passa pela inovação, pelo empreendedorismo, pela educação tecnológica. Gente, é muita coisa. Pelo aprendiz. Nós colocamos no primeiro emprego mais de 600 jovens por ano. Olha o impacto disso na família, economicamente, e na cidade também,
porque né, você impacta tanto social quanto economicamente. Imagina mais de 600 jovens colocados no primeiro emprego num ano. E como é que vocês mantêm toda essa estrutura e todos esses projetos, Shirley? Boa pergunta, né? É uma luta diária, a gente vem trabalhando para conseguir autossustentabilidade, mas ainda está longe de conseguir. Então a gente depende da sua doação, a gente depende de editais, de parceria público-privada, e parceiros de empresas e a doação da pessoa física mesmo, né? Aquela pessoa que pensa assim, puxa, se eu tenho condição hoje, então eu vou semear lá o meu R$10, o meu 15, o meu 50, o meu 100, ou eu vou adotar uma criança na Abadeus e vou contribuir com R$250 por mês. E isso é disso aí que a gente mantém tudo isso, né? Mas o mais importante é que eu vejo milagre e Deus é a pessoa mais empenhada em a gente transformar vidas. Porque o homem foi criado à semelhança de Deus para glorificar o nome dele e não para viver na miséria e na pobreza e como pedinte, né? Então, acho que dignidade humana é o que a Abadeus gera. E essa dignidade, ela transforma e muda as histórias de vida. Por exemplo, os empresários podem contribuir com a Abadeus através da questão do imposto de renda. Quer dizer, isso não custa nada. Ele deixou de mandar para Brasília e direcionou para cá. Nós temos a possibilidade de ele destinar o imposto de renda, e não só o empresário, tá? Pessoa física também, A pessoa física também, que paga imposto, pode doar. São percentuais diferentes, São mas percentuais, podem né? doar. A Lei Rouanet, então tá aí, a Lei Rouanet tão falada, mas ela serve também para ensinar as nossas crianças e jovens a música. E aí as pessoas podem destinar ali, 4% do imposto de renda devido, e na área do Fundo da Infância e Adolescência é 1% do imposto de renda devido que a empresa de lucro real pode destinar. Qual é o teu um sonho não alcançado ainda em relação à Abadeus? O que você sonha e que ainda não conseguiu realizar? Falta alguma coisa ainda? Falta. Eu penso o seguinte, né? A autossustentabilidade é tudo, porque o terceiro setor ainda vive de pires na mão. Isso é um desafio muito grande. Eu sonho com o tempo que a gente vai prestar o serviço e a gente não vai depender mais de doações, né? Porque é o tal negócio, né? Todo mundo quer ser independente. Acho que é uma utopia, talvez a gente nunca chegue lá, mas é um sonho que a gente persegue. E uma outra questão é que a Abadeus sirva de inspiração para mais organizações, outras cidades, outros estados, né? Nós já chegamos no estado de Santa Catarina, mas que a gente sirva de inspiração para outros também. Shirley, muito obrigado por nos receber aqui na Abadeus. Parabéns pelo seu trabalho e de toda a sua equipe, que não é pequena, né? A gente tem muito a conquistar, mas a gente tem certeza que vocês nos ajudam muito, a sociedade, ajuda a sociedade criciumense e catarinense a crescer em todos os aspectos. Muito obrigado mesmo, um abraço e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos, só gratidão a todos vocês que reconhecem esse trabalho tão lindo e a todos que fazem esse trabalho diariamente. Muito obrigada. É isso, minha gente. Estamos encerrando mais um programa Dante Bragato Neto. Lembro mais uma vez, programa inédito, toda quinta-feira, 21 horas, reprise do programa no domingo às 11 horas da manhã, e todos os programas estão lá no meu canal de YouTube Dante Bragato Neto. A todos o meu abraço, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até a próxima semana.